Bom dia, pessoal! Com o adiamento do retorno das aulas, pensei em fazer essa gravação do vídeo para correção das atividades e, caso permaneça alguma dúvida, eu continuo à disposição de vocês. Então, espero que possa ser útil. Na primeira pergunta, estou começando pelas folhinhas, pedia para classificar as alternativas em verdadeiras ou falsas e reescrever aquelas que forem falsas corrigindo. Então, eu vou falar a frase, dou a explicação e já dou uma sugestão de correção, que vocês façam aí, lembrando que tem que anotar a frase inteira se ela estiver incorreta. Então, o modelo atômico de Rutherford é também conhecido como modelo de bolo de passas. O modelo bolo de passas ele foi proposto, na verdade, não por Rutherford, então já vamos colocar aqui que essa alternativa é falsa. Ele foi proposto por Thomson quando ele disse que os átomos eram compostos por algum material que era positivo. Ele não sabia que material, nem sabia o que era, mas ele era cheio de partículas negativas. E a essas partículas depois foi dado o nome de elétrons. E cientista muito criativo, eles disseram que parecia um bolo cheio de passas, de uva passa lá dentro. Então, o modelo bolo ou pudim de passas foi feito por Thomson e não Rutherford. E Rutherford propôs o modelo planetário, que é esse que diria que o Sol era a representação do núcleo, que era a parte central, e que os elétrons seriam os planetas, que giravam ao redor do núcleo. Então, para corrigir essa alternativa, ou você pode falar que o modelo atômico de Thomson é também conhecido como modelo de bolo de passas, ou que o modelo atômico de Rutherford é também conhecido como modelo planetário. As duas formas corrigem essa alternativa. Letra B. De acordo com o modelo atômico de Bohr, os elétrons movem-se em torno do núcleo em órbitas bem definidas. Então, o modelo de Bohr é exatamente esse em que eu tinha um núcleo e, diferente do modelo de Rutherford, os elétrons eles não se moviam aleatoriamente, e sim dentro de núcleos, quer dizer, dentro de camadas ou níveis de energia, e que depois tiveram os nomes das letras K até a letra Q. Então, essa alternativa está verdadeira, é exatamente o que Bohr propôs. Na letra C, diz que os isótopos têm diferentes números de elétrons. Lembra da pesquisa que eu pedi para que vocês fizessem, que só alguns fizeram, para buscar aplicações para os isótopos? Quando eu falo de um isótopo, eu estou falando do mesmo elemento. E para ser o mesmo elemento, ele tem que ter o mesmo número de prótons, que é esse exemplo aqui. Todos têm um próton. O que está mudando? A quantidade de nêutrons. Então, essa alternativa está falsa. Quando eu mudo a quantidade de elétrons, que não foi o que aconteceu aqui, eu tenho sempre um elétron em cada um, eu mudo a carga elétrica, a gente vai falar sobre isso depois. Então, isótopos só muda a quantidade de nêutrons. 2 nêutrons, 1 nêutron, nenhum nêutron. Letra D. Dalton defendia que os átomos de um dado elemento químico eram iguais entre si e indivisíveis. Então, por exemplo, se esse fosse o elemento hidrogênio, todos os átomos de hidrogênio seriam idênticos. Também não seriam divisíveis, era uma esfera maciça. As duas afirmações estão incorretas. Átomos iguais? Não, porque se eu tenho atualmente um isótopo, eu tenho diferentes números de nêutrons, mas eu permaneço com o mesmo número de prótons. E também não é mais indivisível, porque a gente já sabe que a gente tem partículas como os prótons, como os elétrons, nêutrons, e menores do que isso também, que a gente acaba não estudando porque não é tão relevante. Mas essa alternativa está correta porque foi exatamente o que Dalton defendia, foi o modelo proposto por ele. E outra coisa também era que se eu tinha elementos diferentes, esses átomos eles eram totalmente diferentes uns dos outros. Se eles eram de um mesmo elemento, eles seriam idênticos. Letra E. O núcleo de um átomo é constituído por dois tipos de partículas, os prótons e os elétrons. A gente já viu esse desenho, espero que fique gravado na cabeça de vocês, que eu tenho no núcleo, na verdade, nêutrons, que são partículas sem carga, carga neutra, carga nula, e prótons, com carga positiva. Elétrons, carga negativa, e ficam na eletrosfera. Então, a letra E está falsa, e eu poderia simplesmente corrigir dizendo que o núcleo do átomo é constituído por dois tipos de partículas, os prótons e
os nêutrons, trocando só o finalzinho. Letra F. Já respondi na questão anterior. Nêutron tem carga negativa? Não. Nêutron, partícula sem carga, partícula nula, partícula com carga zero. E não confundam carga negativa com carga neutra. Lembra do exemplo que eu dei? Se eu tenho R$0, eu não tenho nada de dinheiro. Meu dinheiro está nulo. É a mesma coisa de falar que eu tenho uma dívida, que eu devo R$10. Eu prefiro não ter nada do que estar devendo 10. Então, não confundam. Sem carga não é a mesma coisa que carga negativa. Então, a alternativa está incorreta e eu posso simplesmente trocar a partícula ou a carga. Nêutron tem carga nula ou elétron tem carga negativa. As duas formas eu corrijo a minha alternativa. Letra G. Como o átomo é eletricamente neutro em seu estado normal, ou seja, sem fazer nenhuma ligação química, ele teria a mesma quantidade de prótons e elétrons. E essa alternativa está verdadeira, porque quando eu tenho a mesma quantidade de cargas negativas e de positivas, eu anulo uma com a outra. Então, se eu tenho R$10, mas eu devo R$10 para alguém, no final eu tenho alguma coisa? Não, eu não tenho nada. Então, é por isso que eu falo que o átomo é eletricamente neutro quando ele está lá no cantinho dele, sem fazer ligação com nenhum átomo. A quantidade de prótons e de elétrons sempre vai ser igual até que ele mude sua carga elétrica durante uma ligação química. Então, alternativa verdadeira. Na H, diz que a tabela periódica possui 18 períodos e 7 famílias. Então, relembrando, quando eu falo de período, eu estou falando de linha na horizontal e família na vertical. Famílias colunas. Só que a gente não usa essa terminologia de linhas e colunas. A gente sempre vai falar período e família. E essa alternativa ela está falsa. Na verdade, é o inverso. Eu tenho 18 famílias e 7 períodos. Então, se eu conto aqui, eu tenho 7 períodos. Lembrando que eu não conto isso aqui como períodos extra. Tem só 7, não 9. E na vertical, que são as colunas, são as famílias, eu tenho 18. Então, corrigindo, pode só mudar os números. Falando que a tabela periódica possui 7 períodos e 18 famílias. Letra I. O tamanho do núcleo é praticamente igual ao do átomo. Quando a gente desenha um átomo didaticamente, ele tem o tamanho do núcleo e o tamanho do átomo em si muito parecidos. Só que lembra que isso é só didático, é só um modelo. E o modelo ele é feito justamente para tentar, de uma forma mais didática, explicar alguma coisa. Na realidade, se eu fosse comparar, se o tamanho do átomo fosse do tamanho de um campo de futebol, lembra desse exemplo? Eu teria o tamanho do núcleo só uma bolinha de gude colocada lá dentro. Faz sentido eu desenhar desse tamanho? Usar um tamanho de um campo de futebol para comparar com o tamanho de um átomo, se essa representação serve para o meu propósito de conhecer o tamanho do átomo, conhecer o tamanho do núcleo. Não é isso que me interessa. O que me interessa é saber quais partículas eu tenho e assim por diante. Então, não. Tem muita diferença. Essa alternativa está incorreta e eu posso corrigi-la dizendo que o tamanho do núcleo é infinitamente menor do que o tamanho do átomo, alguma coisa nesse sentido. A letra J. A carga elétrica dos isótopos é diferente. Relembrando do desenho. Se eu tenho um isótopo, eu tenho a mesma quantidade de prótons, ou seja, o mesmo número atômico, e eu estou mudando o número de nêutrons, que são as partículas sem carga. Eu mudei alguma coisa nos elétrons? Não. Todos tinham um próton e um elétron e continuaram com um próton e um elétron. Então, eu não mudei a carga elétrica. O que eu mudei foi o número de massa, porque mudando o número de nêutrons, eu estou mudando o número de massa. Então, essa alternativa está falsa e, para corrigir, eu posso trocar o início ou o final, dizendo que o número de massa dos isótopos é diferente ou a carga elétrica dos isótopos é igual. Letra K. Um elemento na terceira família possui 3 camadas com elétrons. Quando eu falo de terceira família, eu estou falando na vertical. Isso quer dizer que se todo elemento na terceira família vai ter 3 camadas com elétrons,
essa afirmativa ela tá falsa. Essa relação não é com a família, é com os períodos. Então, para corrigir, eu posso simplesmente trocar e falar que um elemento no terceiro período possui 3 camadas com elétrons. E essa relação entre quantidade de camadas tem relação com as camadas que eu tenho de possibilidades, onde eu coloco os elétrons. Então, lembrando, se essa frase estivesse correta, dizendo que um elemento no terceiro período, ou seja, terceira linha, ele vai ter 3 camadas com elétrons. Se eu pegasse todos os elétrons dele, por exemplo, do sódio, se ele tem um número atômico de 11, ele obrigatoriamente tem 10 prótons, 11 prótons e 11 elétrons, se ele estiver neutro. Então, eu vou ter que distribuir esses 11 elétrons dentro dessas camadas. Esses 11, eles vão caber até a terceira camada. Então, ele vai precisar de ter elétrons na camada K, L e M, porque ele está na terceira linha, no terceiro período. Se fosse um elemento frâncio que está no sétimo período, ele vai ter a camada K, L, M, N, O, P, Q, porque se ele está no sétimo período, ele precisa de ter as 7 camadas com elétrons. Então, a relação não é com família, e sim com período. Letra L. Na eletrosfera, o nome já está contando, encontram-se os elétrons. E até aqui tudo bem. Só que aí vem o seguinte, que são partículas sem carga elétrica. E isso deixa a alternativa incorreta. Elétrons têm carga negativa. E não é a mesma coisa de não ter carga. Então, para corrigir, na eletrosfera encontram-se os elétrons, que são partículas com carga negativa. Na letra N, átomos com o mesmo número de massa e diferente número atômico são isótopos. Então, vamos pegar nosso exemplo. A gente já sabe que todos esses são isótopos. Número atômico de cada um deles. Um próton, número atômico de 1. Um próton, número atômico 1. Um próton, número atômico 1. Obrigatoriamente, se os elementos são isótopos, eles têm que ter a mesma quantidade de prótons, porque eles têm que ser do mesmo elemento. E com isso, o mesmo número atômico. Então, aqui já está incorreto. E o número de massa? Não é a quantidade de prótons mais nêutrons? Nesse primeiro, se eu tenho só um próton e nenhum nêutron, número de massa 1. Um próton e um nêutron, número de massa 2. Um próton e 2 nêutrons, número de massa 3. Então, para corrigir essa alternativa, eu vou simplesmente trocar as palavras aqui e dizer que átomos com diferente número de massa e mesmo número atômico são isótopos. Vamos pegar um exemplo. Eu tenho esses 2 elementos aqui, o alumínio e o silício. O que eu tenho iguais aqui? Está seguindo a nossa escrita aqui, o mesmo número de massa e diferente número atômico. Eu poderia dizer que eles são isótopos? Primeira coisa, não. Eles são elementos diferentes, então não tem como eu ter isótopos de elementos diferentes. Isótopos são o mesmo elemento com um número de massa diferente. Na letra N, o resultado previsto para o experimento de Rutherford, caso confirmasse o modelo atômico de Thomson, era que todas as partículas alfa atravessariam os átomos da lâmina de ouro sem desvio ou com desvio mínimo. Então, quando o Rutherford fez esse experimento, ele queria ver se Thomson estava correto, se o modelo de bolo de passas era certo, ou seja, cada átomo era só uma molécula positiva, molécula não, uma substância, alguma coisa positiva, cheia de elétrons com carga negativa. E esses elétrons, eles eram muito leves, e com isso nada iria bloquear a passagem dessas partículas. Então, se o experimento previsto confirmasse o modelo de Thomson, quando ele jogasse as partículas alfa, não iria ter desvio, então teria um desvio mínimo. Então, essa afirmativa está correta. E só continuando a explicação, já não tem a ver com a alternativa, o que aconteceu não foi isso. Quando o Rutherford fez o experimento e ele jogou as partículas alfa, a maioria realmente passou direto, sem desvio, só que algumas encontraram alguma coisa. Por quê? Quando elas passaram pela lâmina de ouro, algumas partículas desviavam e outras retornavam.
Então foi a partir daí que Rutherford propôs que deveria ter um núcleo que bloqueava essa passagem dessas partículas. Então foi a partir daí que ele montou o seu modelo, que era o modelo planetário, com um núcleo e elétrons girando ao redor dele. Letra O. A camada de valência é a camada mais distante do núcleo com elétrons. Então, esse nome camada de valência é sinônimo para a última camada. E quando eu falo última camada, é sempre a mais distante. E a camada de valência ela é diferente para cada átomo. Por exemplo, o hidrogênio. Está no primeiro período, na primeira família, só tem um próton e um elétron. Ele precisa de ter até a camada Q com elétrons? Não. Se na camada K já cabem todos os elétrons que ele precisa ter. E essa vai ser a camada de valência do hidrogênio. Agora o frâncio, que está lá no sétimo período, obrigatoriamente, para caber todos os elétrons dele, ele precisa de ter da camada K até a camada Q. Então essa alternativa está verdadeira. A camada de valência é a mais distante do núcleo com elétrons. Não quer dizer que sempre vai ser a camada Q se o átomo só tem uma camada. Então, a camada K vai ser a camada de valência desse átomo em questão. Letra P. A massa do próton é igual à do elétron. Quando eu falo da massa do átomo em si, o que eu considero? Eu somo a quantidade de prótons e a quantidade de nêutrons. Por que eu não somo a quantidade de elétrons? Porque o elétron ele tem uma massa infinitamente menor do que a do próton. Não é que ele não tenha massa, mas para mim é desprezível. Então, por isso que eu nem considero. Então, essa afirmativa ela está falsa. Porque, na verdade, para corrigi-la, eu poderia dizer que a massa do próton é muito maior do que a massa do elétron. Tanto que a do elétron é desprezível. Eu nem considero quando eu estou somando todas as partículas para saber o número de massa desse átomo. Na letra Q, os elementos de transição não possuem relação entre o número da família e a quantidade de elétrons na última camada, que é a mesma coisa da camada de valência. Então, elementos de transição, a gente já viu, são esse meio aqui da tabela periódica. Quando eu falo nesses elementos, eu estou querendo dizer realmente que eles não têm nenhuma relação entre a família e a quantidade de elétrons na última camada. Já o restante da tabela, a gente vai ver em outra alternativa, que sim, a família que um elemento está vai me falar quantos elétrons que eu tenho na última camada, ou na camada de valência. Diferentemente dos elementos de transição, essa relação não acontece. Letra R. Todos os átomos de um mesmo elemento químico possuem o mesmo número de massa? Nossa, ficou péssimo. A gente já respondeu essa alternativa, falando que quando eu tenho um número de massa diferente, mas o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo elemento, aí sim eu tenho um isótopo. Então vamos pegar esse exemplo. Um próton, número atômico de 1, mais nenhum nêutron, número de massa 1. Um próton, número atômico 1, mais um nêutron, número de massa 2, ou mais um 2. Terceiro, um próton mais 2 nêutrons, número atômico de 1, número de massa 3. E continuou o mesmo elemento. Não mudei o número atômico, porque é o mesmo elemento, mas mudei o número de massa. Então, todos os átomos de um mesmo elemento químico não possuem o mesmo número de massa. Porque se eu tiver isótopos, eu posso ter número de massa diferente, ao contrário do número atômico. Todos os átomos de um mesmo elemento químico têm que ter a mesma quantidade de número atômico. Então, alternativa incorreta, e eu posso só corrigir falando que todos os átomos de um mesmo elemento podem possuir número de massa diferente. Eu acho que fica até mais bonito se a gente falar aqui. Nem todos os átomos de um mesmo elemento químico possuem o mesmo número de massa, ou todos os átomos de um mesmo elemento químico possuem o mesmo número atômico. As três formas corrigem. Letra S. Quando um átomo se transforma em um íon, seu núcleo não se altera. Então vamos pegar um exemplo. Se eu tenho esse átomo representado aqui, um núcleo com 5 prótons, que são positivos, 6 nêutrons sem carga e 5 elétrons negativos. Se eu olhar na tabela periódica,
todo átomo com 5 prótons vai ser o boro, porque é o número atômico de 5. E o número de massa dele, eu somo tudo que tem lá dentro do núcleo. Então, 5 positivos mais 6 nêutrons, 11. Então, boro, número atômico 5, número de massa 11. Só que se eu viesse aqui e fizesse isso com esse átomo, tirasse um elétron dele. Quantos elétrons que ele tem agora? Antes ele tinha 5, agora ele tem só 4. E continuou com 5 prótons. Mudei o número atômico dele? Não. Continua com 5 prótons, continua o boro com 5 como número atômico. Mudei o número de massa? Não. Continuou com 5 prótons e 6 nêutrons, número atômico de 11. Só que mudou agora a carga elétrica dele, que é essa representação que a gente põe à direita, geralmente. Por que ele ficou com uma carga mais 1 se ele perdeu um elétron? O elétron tem carga negativa. Se ele perde cargas negativas, ele vai ter agora positiva sobrando. Então, toda vez que ele perde um elétron, carga positiva. Se ele ganha elétrons, ele está ganhando cargas negativas e vai ficar mais negativo ainda. Então, é sempre o contrário por causa disso. Para que eu mude a carga elétrica, eu mudo só elétrons, só partículas negativas. Então, voltando para a pergunta. Quando um átomo se transforma em um íon, seu núcleo não se altera. Observa o núcleo dos dois elementos. Teve diferença? Nenhuma. Só que ele se transformou em um íon. Ele teve agora carga elétrica. Então, alternativa verdadeira. Letra T. Um cátion é um átomo que recebeu prótons e ficou com carga positiva. Então, a gente estava acabando de falar sobre isso, de mudança de carga, porque mudei a quantidade de elétrons. Aqui falou que ele recebeu prótons. Isso pode acontecer? Pegando o mesmo exemplo. A gente tinha, então, o boro, com o número atômico de 5, porque tinha 5 prótons. Número atômico de 11, porque tinha mais 6 nêutrons. Se esse elemento ganhasse um próton, aí eu olhando na tabela periódica, ele ainda seria o boro? Se eu mudo a quantidade de prótons, eu sempre vou ter que mudar um elemento. Então, agora com 6 prótons, ele passa a ser o carbono. O carbono tem número atômico de 6, 6 prótons, número de massa 12, mais 6 nêutrons. E realmente, nesse caso aqui, já que eu só mudei e acrescentei um próton, ele fica com uma carga positiva, porque ele agora tem 6 prótons e 5 elétrons. Só que, para que eu mude a carga, se eu mudo a quantidade de prótons, eu estou mudando o elemento. Isso não pode acontecer. Eu só mudo a carga mudando elétrons. Então, essa afirmativa ela está incorreta, porque o átomo nunca pode ganhar ou receber prótons quando ele quer só mudar a carga elétrica. Vamos colocar ela como incorreta e você pode corrigir dizendo o seguinte. Um cátion é um átomo que perdeu elétrons, como o exemplo da questão anterior, e ficou com carga elétrica positiva. Se ele perde elétrons, fica positivo, vira um cátion. Se ele ganha elétrons, fica negativo, vira um ânion. Nunca ganha ou perde prótons. Letra U. Todo elemento representativo em uma ligação química objetiva ter a configuração eletrônica similar à de um gás nobre, com 8 elétrons na última camada. Então, o elemento representativo é o que sobra quando eu tiro os elementos de transição, que eram as famílias 3 até a família 12. Então, famílias 1, 2 e 13 a 18 são elementos representativos. E cada uma dessas famílias, quando eu pego o finalzinho do nome dela, vai me falar exatamente quantos elétrons esse elemento vai ter na sua camada de valência. Então, se eu tenho, por exemplo, um elemento na família 14, o finalzinho da família 4 vai dizer que todos esses elementos aqui vão ter 4 elétrons na última camada. Todo mundo que está na família 18 tem 8 elétrons na última camada. Todo mundo que está na família 1 tem 1 elétron na última camada. E essa diferença e essa relação também entre número da família e número de elétrons na última camada, que é a mesma coisa que camada de valência, vai ser importante quando a gente vai falando de ligação química.
Porque se todo elemento quer ter a configuração parecida de um gás nobre, lembra lá das aulas de história que eu falei que eu uso para lembrar disso? Que um nobre, naquela época, eles eram os ricos, eles não se misturavam com ninguém. E assim são os gases nobres. Eles estão lá no cantinho deles, não fazem ligação química com nenhum outro elemento, nem com eles mesmos. Diferente do restante da tabela periódica. Todo outro elemento, ele quer fazer uma ligação para ficar parecido com um gás nobre. Então, se um elemento que está na família 2, por exemplo, o magnésio, isso quer dizer que se ele está na família 2, que ele vai ter 2 elétrons na sua camada de valência, na última camada. Se ele quer ficar parecido com um elemento do tipo gás nobre, ele quer passar de 2 elétrons na última camada para 8. Então, o que ele pode acontecer com ele? Ganhar mais 6 elétrons ou perder 2, que isso a gente vai entender depois. Mas a alternativa está totalmente correta. Qualquer elemento quer ficar parecido com um gás nobre quando ele faz uma ligação química. E eu excluo esse restante aqui, que são os elementos de transição. Todos os outros que são elementos representativos querem ter 8 elétrons na última camada para ficar parecido com um gás nobre. Agora, o número 2, ela diferencia entre a sala A e a sala B. E com isso, eu coloquei todas as anotações da sala A em azul, da sala B em laranja, amarelo, e vou colocar as opções aqui. Na número 2, então, era para considerar essa representação. Eu dei 3 elementos para cada sala e vocês tinham que responder algumas alternativas. Na letra A, pedia para indicar o nome do elemento químico a que pertencem esses átomos representados. E para isso vocês precisavam da tabela periódica, página 48 no livro novo, página 98 no livro antigo. E lembrando, tabela periódica é para consulta, não faz sentido algum você decorar o nome dos elementos. Você acaba decorando por costume, mas não tem necessidade. Então, quando você olha na tabela periódica, o que eu preciso que você saiba é interpretar. O que isso quer dizer? Como que eu vou achar esse elemento na tabela periódica? Ele está aleatório? Não. Para eu achar esse elemento Cl, eu preciso saber qual que é o número atômico dele. E o número atômico sempre vai ser o de baixo, quando eu estou representando fora da tabela periódica. Como que eu sei que é o de baixo? Se o número atômico é só a quantidade de prótons e o número de massa, que é o de cima, é a quantidade de prótons mais nêutrons, não tem como o número de massa ser o de baixo, porque ele sempre vai ter que ter mais prótons e nêutrons. Então, ele sempre vai ter que ser maior do que o número atômico. Então, se a sua dúvida qual é o de baixo, qual é o de cima, só pensar que o número atômico tem que ser menor do que o número de massa. E para isso, se eu sei já que 17 é o número atômico do cloro, eu olho na tabela periódica e vou começar a procurar por ele. E eu procuro pelo 17, porque o número atômico é a ordem da tabela periódica. Então, se eu tenho um elemento de número atômico 17, eu vou sempre seguir que a tabela periódica ela começa da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, vai ter lá elemento 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Quando eu acho 17, eu vejo que o símbolo dele é o Cl e vai me dar origem ao elemento cloro. Depois, argônio, chumbo, cálcio, alumínio, chumbo, cálcio, argônio e fósforo. Tem alguns nomes que não tem muito a ver com o símbolo e o nome dele, só que é por causa da origem latina da maioria desses elementos. O chumbo, eu não sei falar em latim, mas ele é chamado de plumbo, por isso esse nome. Como a língua portuguesa ela tem muita relação com muita origem latina também, a maioria dos elementos facilita para a gente, que Cl é o cloro, Ca é o cálcio, Al é alumínio, Ar é argônio, mas os que não têm essa diferença é por isso. Lembrando, nada de decoreba, consulta a tabela periódica. E aqui estão as respostas, dá um pause no vídeo e vocês conseguem conferir. Na letra B, diz que qual o número atômico e de massa de cada um deles. Então, eu já respondi antes, só conferir. Número atômico é o de baixo, número de massa é o de cima, porque o número de massa tem que ser o maior. Então, número atômico, 17, 13, 82, na sala B.
20, 18 e 15, número de massas de cima. Dá um pause no vídeo e confira as respostas de vocês. Letra C. Número de prótons, elétrons e nêutrons desses átomos, considerando que são todos neutros. Se você só tem essa representação, como que você vai saber a quantidade de prótons, nêutrons e elétrons? Primeiro, quantidade de prótons sempre vai ser a mesma coisa que o número atômico. Então, pega o próton, mesma coisa que o número atômico. Se eu quero saber a quantidade de elétrons, aí eu tenho essa informação importante aqui, que todos os átomos são neutros, não estão realizando nenhuma ligação química. Com isso, o número de elétrons também vai ser a mesma quantidade de prótons. E me falta agora achar a quantidade de nêutrons. E para isso é só subtrair. Pega o número de massa, subtrai o número atômico, já que o número de massa é prótons mais nêutrons. Tiro o número atômico e a quantidade de prótons, o que me sobra são nêutrons. Então, nesse caso, 17 prótons, 17 elétrons e 18 nêutrons. Mesma coisa, só dá um pause e confira as respostas de vocês. Letra D. Qual carga elétrica se todos fossem ânions? O que é um ânion? Lembra dos dois N's. Quer dizer que há algum elemento que virou um íon, porque agora ele tem carga elétrica, negativa. Dois N's lembra do negativo. Então você poderia responder de diversas formas, poderia falar de cada um deles, mas colocando só dessa forma que todos teriam carga elétrica negativa, suficiente para mim. Agora na número 3, ela tem um quadro, que é diferente também para a sala A e a sala B, e eu vou explicar como que foi o conceito de cada um desses elementos, como que você chegou nessas respostas. Depois a sala B já sabendo, é só pegar as respostas que vocês já vão saber como que chegaram até esses valores. Então, para cada um desses elementos que foram registrados aqui, eu pedi para que vocês falem o Z, que é o número atômico, o A, que é o número de massa, número de prótons, nêutrons e elétrons. Então, no primeiro elemento, que é o níquel, eu já coloquei a informação aí de que ele tem 59 como número de massa, não sei o número atômico, mas ele tem 28 prótons. Então, só para ficar claro, eu vou escrevendo aqui na tela, vai ficar horrível, mas depois eu vou colocar os números digitados. Aqui é só para entender como que foi feito, como que chegaram nessas respostas. Se o níquel ele tem 28 prótons, obrigatoriamente eu já sei a minha resposta aqui. Isso era para ser um 2. Número atômico de 28, vem para cá. Já sei que o número de massa dele é 59. Para eu chegar no número de nêutrons, é só eu subtrair 59 menos 28, 31 nêutrons. E o número de elétrons, se eu não tenho nenhuma carga aqui, o número de elétrons vai ser obrigatoriamente a mesma coisa que o número de prótons. Então, 28 elétrons. No segundo exemplo, caso alguém tenha olhado na tabela periódica, vai ter visto que eu fiz um erro aqui. Eu coloquei o 32 como número atômico, sendo que, na verdade, 32 era o número de massa. Então, a ideia era não consultar na tabela periódica e saber interpretar com base só nas informações que estavam aí. Mas, caso você tenha olhado na tabela periódica e viu que estava errado, sua resposta vai ser diferente. Então, se você deixou do jeito que estava, eu vou colocar a resposta. Se você fez a alteração, eu vou pôr a outra também. Então, o enxofre, que é esse símbolo S, se ele tivesse o número atômico 32, ele também teria 32 prótons, e como ele não tem carga, 32 elétrons. E com isso, eu preciso saber agora o número de massa dele. É só eu somar o número de prótons mais nêutrons, que me daria, horrível, me daria um número de massa de 48. Porém, se você tivesse visto que estava errado e consertou isso, eu considero então que o número de massa do enxofre seria 32. Aí o número de massa, o número atômico dele, eu teria que subtrair o número de massa do número de nêutrons. Então vai me sobrar 16 prótons, que seria o meu número atômico. Então 16 prótons.
Sabendo que ele não tem nenhuma carga, 16 elétrons. Agora a coisa diferencia. Olha o próximo elemento, o cálcio. Eu já tenho uma carga elétrica nele, então vamos fazer o começo e depois a gente volta na carga. Já foi avisado aqui que o cálcio tem número atômico de 20, consequentemente 20 prótons, e o número de massa 40. Para eu saber o número de nêutrons, subtraio 40 menos 20, 20 nêutrons. Ele teria que ter 20 elétrons também, porque o número de prótons é 20, seria igual. Só que se ele tem uma carga mais 2, isso quer dizer que ele perdeu 2 elétrons. Porque quem fica positivo é porque está perdendo cargas negativas, ou seja, perdendo elétrons. Então, ao invés de 20, se ele perdeu 2, ele vai ter só 18 elétrons. Agora aqui embaixo eu tenho só um sinal de menos. Esse só o menos sozinho é a mesma coisa de menos 1. Eu não preciso colocar 1, posso pôr só o 5. Então, o iodo, que tem um número atômico de 53, um número de massa de 127, vai ter 53 prótons, 127 menos 53 vai dar 74 nêutrons, e ele teria que ter 53 elétrons, já que ele tem 53 prótons. Só que se ele tem uma carga de menos 1, quer dizer que ele tem um negativo sobrando e com isso ele ganhou um elétron. Então ele vai ter que ter 54 elétrons. E agora, para melhorar a visão de todo mundo, eu vou deixar as respostas aqui bem organizadas, é só conferir, da sala A e da sala B. Agora na questão número 4, ela era bem tranquila, a dificuldade era só de relacionar. Quando eu vejo só um núcleo, o que estaria ao redor? Então, primeiro, quantos prótons que esse elemento tem? Prótons são positivos, então 1, 2, 3, 4, 5. Quantos nêutrons? Sem carga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos elétrons? Eu não estou vendo os elétrons, não quer dizer que ele não tem um. É porque, para mim, para o meu modelo, eu só desenhei o núcleo. Se ele não está com nenhuma informação de que a carga elétrica dele é diferente, eu tenho que ter a mesma quantidade de prótons e elétrons, porque eles se anulam. Então, com isso, 5 elétrons também. Número 5, só tem diferença entre as salas nas alternativas, então já deixei aqui. Diz o seguinte, que quando um átomo perde 2 elétrons, ele vai originar um íon, porque o íon é um átomo que mudou essa carga elétrica, porque perdeu prótons. Então, se esse átomo, que inicialmente tinha 5 elétrons e 5 prótons, se ele vem e perde 2 elétrons, ele ficou agora só com 3 elétrons e 5 prótons. Quem perde elétrons sempre fica com carga positiva, porque o que está sobrando aqui? Prótons estão sobrando, prótons têm carga positiva. E quem fica com carga positiva é um cátion. Então, na turma A, resposta letra A, na turma B, resposta letra C, carga positiva e um cátion. E no número 6, diferença nas turmas A e B também só na ordem. Então, é para associar o tipo de partícula com a sua alteração. Que tipo de partícula que muda quando o átomo será um isótopo com aplicações em diversas áreas científicas? Quando eu mudo elétrons, prótons e nêutrons. Só quando eu mudo nêutrons. Agora, ele adquirirá a carga elétrica negativa ou positiva quando eu mudo a quantidade de elétrons. Ele vai ser parte de outro elemento químico quando eu mudo a quantidade de prótons. Então, NEP na turma A e a NP na turma B. Bom, com isso, eu espero que tenha ficado claro para vocês, e eu acho que já deu para perceber que foi a primeira vez que eu estou gravando uma explicação online. É muito mais fácil quando eu estou vendo a carinha de vocês para ver se está entendendo, se eu vou mais rápido ou não, se eu preciso repetir. Então, caso tenha ficado alguma dúvida, passem por mensagem, passa pelo WhatsApp, pelo telefone. Estou à disposição de vocês. Não deixem que essas dúvidas fiquem, porque, como eu falei, com o adiamento do retorno das aulas, a gente já volta fazendo prova, então eu não tenho tempo de revisar tudo isso. Então, assistam o vídeo, tirem as suas dúvidas e eu vou estar à disposição de vocês. Espero que eu tenha ajudado, bons estudos, fiquem em casa, se cuidem e até logo. Muito obrigada, abraços!